ou a extinção da corrupção. Então, isso me deixa chocado. Eu conheci alguns países e isso não existe em outro lugar, fora do Brasil. Então, aqui gasta-se energia para fazer um protesto, virar a noite no protesto, porque o time perdeu. E as pessoas não saem de casa para fazer um protesto contra a má qualidade do ensino público brasileiro, que é horrível, salvo muitas exceções de gente vocacionada. Eu nunca generalizo. Então, é uma coisa triste, vergonhosa. Então, essas pessoas, eu vou falar uma coisa aqui um pouco pesada, né? E estou sujeito a críticas e aceito. Essas pessoas não podem reclamar do país que vivem. Porque ela vai em frente o CT do Palmeiras, do Corinthians de São Paulo, fazer protesto, do Santos também, fazer protestos, ficar lá horas brigando, meio de semana. Mas não move uma palha para melhorar o país em todos os aspectos. Eu nunca vi na minha vida um protesto na Paulista em favor do saneamento básico, 100%. Eu nunca vi. Eu falo muito de saneamento básico, porque isso é o básico. Se passa o esgoto na sua calçada, na porta da sua casa, ou você não tem água tratada, isso desencadeia tantas doenças na população, e eu não vejo ninguém protestar. Então eu fico louco de ver isso. Eu vejo as pessoas dormindo em filas, e respeito muito isso, é normal. Eu adorava Raul Seixas, meu sonho era no show do Raul Seixas. Se ele fosse vivo, eu dormiria 5 dias para ir no show dele. Mas eu vejo pessoas assim, sabe, passa dias e dias em frente ao estádio de futebol para ver o show do Justin Bieber, com todo respeito, minha filha adora Justin Bieber, jamais respeitaria. Mas essas pessoas não se mobilizam para ir em frente a um hospital, um posto de saúde, ou qualquer lugar para exigir um país melhor. Então, como é que a gente pode... Você falou muito bem que você não perde a esperança. Isso é muito louvável. Mas entristece de ver essa paralisia de uma sociedade, tem tanta energia para coisas estúpidas e não tem nenhuma energia para ajudar a transformar um país que é a nossa casa. Então isso entristece. Nós estávamos falando da questão da violência. É importante a gente lembrar e respeitar bastante, eu falo muito isso. Quando eu tenho um problema de assalto, eu nunca tive, mas quando nós todos temos, a gente liga ao 90 para a polícia. Então eu tenho muito cuidado de fazer as críticas, tem que ser críticas feitas embasadas e sem preservar as instituições, né? Isso é muito importante. Para a gente voltar nos outros temas, eu sei que a audiência tem curiosidade de saber sobre o Tremembé, e é natural, normal, isso faz parte. É uma cultura, é uma série que está mexendo com o Brasil. Mas para concluir essa parte, nós precisamos preservar as instituições. Por quê? Uma democracia sem um judiciário independente, forte, ela não existe. Por exemplo, então, a gente vê em vários países, as pessoas não podem votar, as pessoas não têm judiciário, não tem onde recorrer. Nós temos tudo e às vezes a gente desvaloriza. Então, brigas políticas, normal. Ideológicas, normal. Mas vamos preservar o que é importante para a nossa democracia, sobretudo o judiciário brasileiro. Mas estou à sua disposição para diversas perguntas, que eu sei que a sua audiência mandou perguntas para você também, sobre Tremembé, a curiosidade toda, e é tudo normal, está tudo certo. E eu tenho muitas coisas para contar para você sobre Tremembé, que não estão na série. A série realmente ela retrata Tremembé, mas tem muitas curiosidades lá que não estão. Eu estou à sua disposição para trazer aqui, para chocar um pouco a sua audiência. Não, maravilha. Diga. Ele está um pouco na frente do microfone. Eu pedi para você, acho que se você ficar reto vai funcionar. Vou baixar um pouquinho Eu acho também. que Não dele, Perfeito. Eu acho que tá bom assim agora. Ótimo. Assim tá perfeito. Aí já é. Beleza. É que ele tava de lado, tava... Não, tá ótimo. Vamos entrar em Tremembé, mas certo. eu quero finalizar porque À vontade. é um papo, assim, o hype, eu sempre deixo isso claro, que o hype ele tem um propósito. O propósito do hype é passar um conhecimento de valor, ok? Excelente. Então, falar sobre esse tema que eu sempre fujo, porque, novamente, eu não gosto de politizar muito, mas é importante você trazer alguns pontos de vista e você, por ter vivenciado lá, você tem propriedade para poder falar para a gente, tá? Então, acho que só para a gente finalizar aqui, eu quero ser indelicado aqui com você. Se você não se sentir à vontade para responder, sinta-se à vontade, tá? O que eu só queria entender para a gente finalizar esse tema? A sua visão, eu acho que está extremamente correta, de que o povo ele tem que se unir mesmo. Eu acho que quando o povo faz barulho, bom, eu já tinha pensado nisso, mas você falando para mim fez muito sentido, de que quando o povo não está fazendo barulho é exatamente o que o político quer, porque ele consegue fazer o que ele quiser. Novamente, porque ele tem a caneta na mão e não tem ninguém perturbando, não tem ninguém exigindo, então, não tem ninguém fiscalizando, tá tudo certo. Você comentou, né,
se tiver algum segredo de justiça não precisa falar, mas que você sente que você não deveria ter ido para Tremembé, tá? De tudo que nós falamos, você chegou um momento onde você teve a oportunidade de fazer a mudança ali da cidade onde você estava. O porquê que você chegou a mencionar que você sente que talvez você não tinha que ter ido para Tremembé? Você consegue falar um pouco sobre isso? Claro, essa pergunta é a mais importante e eu sempre espero essa pergunta, né? Quando eu estava em Ferraz das Conservas, eu comecei muito jovem lá. Eu comecei no Grêmio Estudantil com 13 anos de idade. Aquele ideal, sabe? Chorar quando houve nacional, hastear a bandeira. Eu cresci assim, sonhando em um país maravilhoso, etc. Mas quando eu cheguei lá, as coisas são muito diferentes. Perdoe os termos que eu vou usar. A sujeira é muito grande, a lama é muito grande, a traição é muito grande. O que eu busquei fazer quando eu cheguei à prefeitura? Educação e infraestrutura. Nós estamos aqui no município de Barueri, região de Barueri, e eu vejo que nós vemos aqui muitas rodovias, etc. Essa estrutura gigantesca que faz com que a cidade tenha situação de crescer. Eu busquei levar para Ferraz das Conservas, primeiro, educação. Levei a FATEC para lá, junto com o governador Geraldo Alckmin, que por coincidência é meu padrinho de casamento. Busquei investir também na educação básica, que é o mais importante, a educação básica. Essa resposta é muito longa, mas em resumo, uma coisa que eu gostava muito de fazer lá era construir creches. Por quê? Quando você coloca uma criança na creche, você emancipa a mãe, porque ela pode trabalhar. É uma maneira de você combater a violência contra a mulher e o feminicídio. Mas como? Quando a mulher tem independência financeira, pode trabalhar, estudar, ela não fica dependente financeiramente do companheiro. E muitas mulheres que sofrem violência doméstica, que culminam com o feminicídio, elas não se separam por causa da dependência financeira, outra dependência emocional e por aí vai. Então, na cidade eu vinha fazendo esse trabalho, para que a sua audiência entenda o que aconteceu. Eu vim numa crescente política muito grande. Comecei muito jovem, fui o vereador mais votado da história da cidade, 2 mandatos, presidente da Câmara e prefeito jovem. E é natural, eu não posso ser hipócrita, não existe santos na política, infelizmente. Cometi erros, é verdade, me arrependo todos os dias. Eu não vou entrar em detalhes, porque a resposta fica muito longa. Cometi erros, paguei pelos meus erros, repito, não tem um dia que eu não me arrependa, nunca fui do crime, nunca cometi crime nenhum na vida inteira. Isso me aconteceu pela lama da política, que acabou me jogando para Tremembé. Mas, mesmo chegando lá, uma depressão muito grande, uma tristeza, sabe, uma vergonha terrível. Eu vinha na cidade, muito querido na cidade inteira, respeitado, repito, o Alckmin, meu padrinho de casamento, eu sou escritor, escrevi a biografia dele, entre outros livros, e de repente vai parar em Tremembé. Acabou com a minha vida. Mas, chegando lá, já entrando aqui no assunto Tremembé, chegando lá me deparei com aquele monte de gente famosa, não estou fugindo da resposta, tá? Mas o que aconteceu comigo foi a sujeira da política. Eu seria reeleito facilmente, para voltar, para arredondar a resposta aqui, para não fugir da resposta. Eu seria reeleito, é natural, e eu trabalharia para ser deputado federal, e depois dos 10, 15 anos eu queria tentar ser senador da República. Eu tinha uma carreira, mas incomodei muita gente. E acabei pagando um preço alto, mas não sou santo, na política não tem isso, infelizmente, eu queria que fosse diferente. Mas lá onde eu fui parar, era para ter 500 prefeitos lá, mas só estava eu lá e mais 2. Enfim, não põe a culpa em ninguém, a culpa é minha, quem errou foi eu, de ter cometido os erros que eu cometi. Paguei caro por isso, muito mais do que deveria, mas eu preciso respeitar o Poder Judiciário que cuidou disso tudo, que é uma instituição seríssima. Chego em Tremembé, achei que lá eu ia morrer, ia ser decapitado, a visão que eu tinha do inferno. A gente vê na televisão, é isso. Mas eu me deparei com uma instituição organizada, padrão, no estado de São Paulo, no Brasil, parecia um hotel em relação aos demais. Enfim, me adaptei e comecei a conhecer os presos famosos pelos crimes, né, que eles cometeram, crimes de repercussão nacional e mundial, como foi o caso do Alexandre Nardoni, Roger Abdelmaci, que teve a repercussão gigantesca, né? E aquela tristeza, depressão, aquela vergonha terrível, sabe? Eu sou casado há 20 e poucos anos com a Viviane, minha esposa, temos 3 filhos. Enfim, aí eu decidi trocar a depressão por papel e caneta e escrever um livro para retratar aquele ambiente com tanta gente famosa, aspas para a palavra famosos, né? E deu certo, não foi fácil, foram 2 anos e meio escrevendo na mão. Não tinha computador, obviamente, internet, não tinha nem máquina de escrever. Mal tinha um ventilador, um espaço de 10 metros quadrados. Mas com o apoio de muita gente lá, minha esposa ajudou bastante,
acabei escrevendo um livro de 350 páginas, que teve uma repercussão no Brasil assim, estarrecedora. Por quê? Porque esse livro, entre outros casos, histórias, ele traz muitos relatos do Tremembé, como bem é relatado na série, mas a série que retrata de fato o Tremembé, ela traz parte, porque se for contar tudo dá 50 temporadas. E eu comecei a escrever o livro de Tremembé, até que eu me deparei com um caso chocante. Aquele médico Roger Abdelmaci, médico geneticista, acusado, condenado por ter estuprado 39 mulheres, uma prisão de 200 e tantos anos de cadeia, depois caiu para 181, ele conseguiu prisão domiciliar. Mas como é que pode prisão domiciliar? Só ele, que depois de ter cometido esses crimes terríveis, repugnantes, eu fui investigar. E publiquei no livro uma reportagem, o livro é um livro jornalístico, de que Roger Abdelmaci havia fraudado o seu prontuário médico em Tremembé, com a ajuda de outro médico que estava preso, trabalhava na enfermaria, para que ele conseguisse a prisão domiciliar. E conseguiu. Só que o meu livro, através da investigação jornalística lá dentro, eu consegui provar que ele não estava doente, que ele tinha saúde perfeita, e publiquei o livro e explodiu no Brasil inteiro. E como isso aconteceu? Como mostra bem na série, mas não dá tempo, na série não mostra tudo. Ele ingeria remédios que aumentavam a pressão arterial dele, para deixar uma situação crítica. E ele constantemente era levado a hospitais públicos e particulares da região do Vale do Paraíba, e com isso criou-se esse prontuário médico falso. Eu entrevistei médicos lá dentro, tem até um fato curioso e engraçado. Eu precisava entrevistar um médico chamado Maurício, para que ele me relatasse alguns fatos, para eu fechar a história e publicar o livro e provar que era uma farsa do Roger Abdelmaci, que tinha conseguido prisão domiciliar através do prontuário médico. Mas eu não estava doente para ir na enfermaria. E para a enfermaria você só vai se você estiver doente. Eu simulei, essa é a verdade, uma dor nas costas, falei que estavam terríveis as dores, e fui para a enfermaria. Consegui entrevistar o médico, rapidamente. Mas eu tive que tomar uma injeção de Bezetacil, saí de lá com a bunda doendo com a injeção, mas com a entrevista embaixo do braço. E revelei ao Brasil a farsa, até vingando as mulheres vítimas dele. Porque no Brasil nós temos, no caso dele, foram 39 estupros confirmados. Mas de cada 100 mulheres que passam por essa tragédia, essa violência absurda, um pequeno percentual denuncia. Muitas por medo, vergonha, a situação como vai ser recebida, onde vai fazer a denúncia, questão do casamento, os filhos. Então, as denúncias são pouquíssimas. Então, esse homem, segundo estimativas, estuprou mais de 100 mulheres. As mulheres iam até a clínica dele para realizar o sonho de ser mães, para tratar, fazer o tratamento de fertilização, etc., e saíram de lá estupradas. Eu não sou nenhum super-herói, justiceiro, mas eu fiz justiça para essas mulheres, quando eu revelei a farsa dele, que fez com que ele voltasse para o regime fechado, onde ele está até hoje, e não sai nunca mais. Então, o que aparece na série realmente foi verdade, né? É claro, de forma resumida, isso. Mas aquilo aconteceu. Inclusive, quando tem na série a negociação do pagamento de uma taxa que ele pagaria para o médico lá, né? Sim. Na série do e cargo também, né? Taxa cargo. Exatamente. O valor é R$450 mil, não são R$10 mil. E o Roger conseguiu domiciliar, foi para casa e não pagou o médico que ele fez o esquema. Foi aí que o médico se revoltou e me deu uma grande entrevista comprovando com documentos que era tudo uma farsa. E foi aí que explodiu o Brasil inteiro e, felizmente, né, eu não quero que ninguém vá preso, mas quem fez tem que pagar, não é isso? E ainda mais um caso desse, com estupros seguidos, né? Trata-se, como a mídia colocou bem, de um monstro. Eu odeio usar essa palavra, não gosto, mas um monstro, quem faz uma coisa dessa, as mulheres dopadas, ele estuprava mulheres dopadas, psicopata que estava gozando da prisão domiciliar, um deboche com as vítimas dele. Você sabe que muitas vítimas morreram jovens em razão da depressão, sabe, do impacto terrível da vida delas. Outras, os casamentos acabaram. E mais grave ainda, tem muitas mulheres, isso já foi amplamente divulgado, que têm filhos com sêmen do Roger Abdelmaci. Outras têm filhos com sêmen de outras pessoas que tratavam lá, ou com os óvulos. Ele misturava tudo para ganhar dinheiro, enganava as pessoas, não todas, né? Uma parte, e as outras ele estuprava. Muito louco. Então ele não sai mais da prisão. E meu livro, ele rigorosamente é o livro que fez com que ele voltasse para o regime fechado. Legal demais saber disso. E como era para você entrevistar pessoas como o Roger
e se manter firme, sem julgar, sem fazer nada, porque você precisava do relato da outra pessoa. Então acredito eu que para você conseguir aquele relato, você não entrava em conflitos, você deixava a pessoa à vontade para que você conseguisse o que você queria no final das contas, que era saber a verdade pela boca dele, né? A sua pergunta é muito boa. Primeiro, não foi fácil escrever um livro num ambiente desse. Ninguém quer dar entrevista. Eu tive que me aproximar de cada um deles. O Nardoni, do caso da Eloara, de Santo André, o Gil Rugai, acusado de matar o pai e a madrasta, e que pese que parte da imprensa especializada afirma que ele é inocente. O pessoal da Folha de São Paulo, um repórter fantástico, afirma categoricamente que Gil é inocente. Não são palavras minhas.